E 3 anos depois do crime, Aline Roberta Fagundes finalmente está no banco dos réus para ser julgada por um crime bárbaro que cometeu. Ela que reconfessa. O jornalismo da TV Paranaíba acompanha esse caso desde o dia do crime. Desde o dia em que a Aline dopou, cortou a barriga da vítima com um estilete e arrancou o bebê da barriga da mãe. O corpo de Bibi, como era chamada, foi largado em uma cova atrás da casa de Aline, onde ela sangrou até morrer. A vítima era Gabriele Barcelos Silva, que na época tinha 18 anos e estava grávida de 8 meses. A criança até hoje precisa de cuidados especiais por causa do parto de forma tão violenta. Ela teve várias sequelas, não anda, não fala, depende totalmente da ajuda da avó e de outros familiares, até para comer. Hoje, desde a 1h da tarde, a Aline é ré em um júri popular que vai definir o futuro dela. Eu vou conversar agora com o Vinícius Lemos, que acompanha esse caso com a gente e está neste momento na porta do fórum aqui de Uberlândia, onde acontece esse júri popular e que, pelo visto, não tem previsão para acabar. Isso deve se estender aí noite adentro, porque até agora nós não tivemos quase nenhuma atualização do que acontece dentro do fórum, né, Vini? Boa noite. Olá, boa noite, Lu, boa noite a todos. A gente segue acompanhando aqui, né, desde as primeiras horas, desde os primeiros momentos desse julgamento, só que a gente tem que acompanhar assim, recebendo as informações aos poucos e do lado de fora do fórum de Uberlândia, até porque o fórum está fechado, o atendimento está sendo bem restrito desde a segunda-feira, né? Não seria diferente nesse momento do julgamento. Bom, o júri de qualquer forma está acontecendo lá dentro. Poucas pessoas acompanham, poucas pessoas da família também acompanham. E o que a gente sabe é que nesse momento, desde as 5h30, na verdade, o advogado de defesa da Aline Roberta Fagundes, ele tem a palavra, ele faz a defesa da cliente dele e ele tem pelo menos 1h30. Ou seja, se ele utilizar todo esse tempo, ele tem até às 7h para fazer, para usar essa palavra e fazer a defesa da cliente dele. Desde muito cedo, desde a 1h da tarde, a gente vai entrando na 5ª hora desse julgamento. O pessoal está acompanhando tudo lá dentro e a gente, como eu disse, vai recebendo essas informações aos poucos. Olha, Lu, a defesa designou 3 testemunhas, essa é a informação inicial, para prestar depoimento durante o julgamento hoje. Já a promotoria arrolou 5 testemunhas e, como você disse também, Lu, a gente não tem previsão de término, mas a gente acompanha tudo aqui bem de perto, até porque é o momento mais importante para a família da Gabriele, desde o fatídico dia em que ela foi morta. E nesse caso aqui a gente tem uma reconfessa, né? A Aline já confessou que participou desse crime, que arquitetou todo esse crime, para que ela pudesse ter um suposto filho, enganando aí um ex-companheiro, falando que seria um filho deles, enfim. Vai saber o que se passou na cabeça dela naquele momento, mas o fato é que ela está agora diante do tribunal do júri, no tribunal do júri, passando aí pelo julgamento. E a gente vai acompanhando, sempre que tiver qualquer informação nova, a gente passa aqui para quem estiver conosco no Cidade Alerta Minas. Lu. Caso esse que aconteceu em dezembro de 2017, essas imagens foram feitas pela equipe da TV Paranaíba que acompanhou todos os desdobramentos dessa história. O momento em que o corpo de Bibi foi encontrado, o momento em que a Aline foi presa, dias depois, quando ela resolveu falar, a polícia divulgou aí o que havia sido dito por ela em depoimento. Quando ela foi presa, na verdade, ela também deu declarações, até tentou aí arrolar o companheiro dela na época, colocar ele na história, mas as investigações andaram e a polícia entendeu que ele de fato não teria envolvimento, que tudo teria partido dela. Foi um plano elaborado por ela e executado por ela. Ela que levou a Bibi até a casa dela com a promessa de dar roupinhas para bebê. E quando o Bibi chegou lá, foi dopada com calmantes. Quando ela ficou desacordada, a Aline usou um estilete, cortou a barriga de Gabriele e aí arrancou a nenê. A nenê estava de 8 meses. A nenê foi deixada de lado. A Aline arrastou o corpo para os fundos da casa no bairro Monte Hebron, lá vocês estão acompanhando, ali naquele momento foi a hora que o corpo da Gabriele estava sendo retirado, e ele foi largado lá nessa cova rasa, era só para largar ali.
Quando uma pessoa chegou na casa onde ela morava, encontrou aquele ambiente ensanguentado, uma cena de guerra, como se alguém de fato tivesse sofrido algo muito grave, a polícia foi acionada e em questão de minutos o crime foi descoberto. A farsa foi descoberta. Como consequência desse crime, nós temos uma mulher, uma jovem de 18 anos morta e uma criança de pouco mais de 3 anos que não consegue se desenvolver de acordo com a idade que tem. Cheia de limitações, de problemas de saúde, uma família que foi destruída. Então eu quero na verdade pedir licença para você, porque ontem, quando eu li o posicionamento da defesa da Aline, tinham 2 frases que naquele momento eu concordei muito. Justiça a qualquer preço não é justiça e cadeia não recupera ninguém. Concordo. Entretanto, a frase justiça a qualquer preço não é justiça só cabe quando nós estamos do outro lado da história. Porque para essa família que aguarda há 3 anos a condenação da criminosa, a justiça a qualquer preço é justiça. Colocar a Aline na cadeia, largar ela lá dentro, é justiça sendo feita, é uma condenação, é ter certeza de que a Gabriele está sendo honrada a sua memória. O que aconteceu foi bárbaro. E o que está acontecendo no fórum nesse momento não é uma tentativa de livrar a Aline do crime. É importante que a gente diga isso. O papel da defesa, como eu já disse ontem, não é tentar pintá-la como uma mulher inocente. Porque não vai conseguir. A história é de domínio público, todo mundo sabe o que aconteceu. A imprensa uberlandense inteira cobriu isso. Esse caso ganhou desdobramentos nacionais. O país acompanhou essa história em 2017. E o Cidade Alerta Minas também começou a acompanhar essa história desde a sua estreia, mostrando tudo o que acontecia com a bebê, as dificuldades da família. Ninguém é idiota, todo mundo sabe que a Aline confessou o crime e que ela planejou isso sozinha. Houve um pedido para tentar um laudo de insanidade mental negado pela justiça. Não vem com essa de querer conseguir alguma coisa para amenizar a situação dela. Ela é uma criminosa, ela é uma assassina, é uma mente perversa. É do pior tipo que existe na face da Terra. Tá aqui só fazendo peso na Terra, só roubando oxigênio. E criminosas como ela precisam ser punidas. O nosso sistema carcerário não recupera ninguém? De fato, não recupera. Fala isso aqui todo dia no Cidade Alerta Minas. O nosso sistema é falido. Mas é a punição que nós temos agora, pois então que ela fique nesse sistema. Vou falar o quê? Daqui que eu vou cuidar? Vou fazer ela mudar de vida? Não vou. A cadeia que vai resolver ali com ela. A hora que mudar, beleza. Aí vê outro planejamento. Agora é o que tem. Se é o que tem pra hoje, vamos usar o que tem pra hoje. É a justiça sendo feita e a gente vai aguardar os desdobramentos dessa história. Esse caso da Bibi aconteceu em 2017 e eu lembro que ontem eu até comentei com vocês que não foi o único. Nós tivemos casos bárbaros numa sequência num intervalo de tempo muito curto. Hoje no Cidade Alerta Minas você vai relembrar comigo também o caso da Graciara. Graciara Belo Vieira, uma jovem de 19 anos que estava grávida de 9 meses. A Graciara foi vítima de um outro plano diabólico. Ela foi morta, assassinada de forma brutal e teve o corpo jogado à míngua, num lago. Esse crime aconteceu em agosto de 2016. A jovem que morava em Uberlândia foi levada para as margens de uma represa na cidade de Ituiutaba. Ela foi enganada, ludibriada pelas pessoas, rendida, vítima de um sequestro, foi mantida em cárcere, foi mantida ali como refém dessas pessoas, levadas até lá em Ituiutaba. E lá, ainda viva, ela teve a barriga cortada. A filha dela também foi retirada à força. O plano todo foi para que a criança fosse roubada. A Graciara, depois de ter a barriga cortada, depois da criança ser retirada, ela ainda foi enforcada. E quando os criminosos tiveram certeza de que ela havia morrido, amarraram o corpo dela e jogaram na água. Esse caso foi descoberto 2 dias depois, porque o corpo da jovem foi encontrado. E aí tudo o que estava escondido por trás começou a ser descoberto pela polícia. Essas pessoas que aparecem agora na tela do Cidade Alerta Minas foram as envolvidas no crime, presas na época. Nós estamos falando de um crime que contou com a participação de várias pessoas. Um plano que também era para enganar um homem. A mandante do crime, Shirley de Oliveira Benfica, não podia ter filhos. E aí ela estava tentando enganar um ex-namorado, tentando dar um golpe da barriga para fazer com que ele voltasse para ela.
Ela enganou esse ex-namorado dizendo que estava grávida. E aí ela pagou o Lucas Mateus, conhecido como Mirella, para conseguir pegar essa criança. A Shirley pagaria o Lucas pelo crime. O pagamento dele seria um aplique de cabelo e um celular. Esse foi o trato entre eles. Você pega essa mulher, leva ela lá, corta a barriga, rouba a criança, que eu vou te dar aplique de cabelo e um telefone. Ele, dominado também por um espírito demoníaco, falou, ok, estou dentro. E aceitou participar desse crime. Só que outras 3 pessoas também foram apontadas ali durante a investigação como tendo envolvimento nesse caso. Pessoas que participaram desse momento onde a vítima foi rendida, levada para Ituiutaba. Pessoas que participaram do momento do parto forçado do bebê. Depois, pessoas que ajudaram ali a jogar o corpo, esconder o corpo. E pessoas que esconderam o bebê. Foi um plano muito grande, muito bem articulado, muitas pessoas envolvidas. Mas, como tudo que não presta, isso sempre é descoberto. Quando o corpo da vítima apareceu, quando o corpo da Graciara apareceu, a polícia conseguiu entender tamanha maldade que estava por trás dessa morte. A recém-nascida, à época, foi encontrada na casa de uma vizinha de uma das pessoas envolvidas nesse caso. A menina foi socorrida, levada para o hospital de clínicas, onde recebeu atendimento médico. E hoje, no Cidade Alerta Minas, você vai relembrar essa história e saber como está essa criança, que cresce também sem a mãe. E a família que cresce com esse peso, esse medo de quando chegar o dia que ela perguntar, cadê minha mãe? O que é que aconteceu com a minha mãe? São 2 famílias vivendo a mesma dor por causa de ações criminosas de monstros que estão aqui na Terra. 2 famílias que se preparam da mesma forma para contar para essas 2 crianças tamanha maldade que sentiram na pele ainda bebês. Daqui a pouco o Cidade Alerta Minas vai trazer todos os detalhes de mais esse caso, um outro crime que deixou toda a comunidade uberlandense estarrecida e um daqueles casos que a gente realmente perde a fé na humanidade. Eu vou continuar trazendo as notícias até a gente voltar a conversar com o Vinícius Lemos. Vinícius Lemos continua na frente do Fórum de Uberlândia, porque ainda está acontecendo o júri popular da Aline Roberta Fagundes. Como é que está a situação aí, Vini? A gente tem alguma atualização? Olha, Lu, temos sim, já foram as palavras tanto da defesa da Aline quanto da promotoria já foram feitas, já foram dadas. Nesse momento a gente aguarda, porque pode ser que nesse momento o júri faça a deliberação em relação ao caso, ou seja, eles vão dizer se a Aline é ou não culpada e a partir daí o juiz, no caso, vai dar a sentença dizendo exatamente quanto tempo vai haver de prisão ou se realmente ela vai ser solta. Tudo depende do júri popular que vai decidir se ela é culpada ou não. Ou seja, entrando aí na 6ª hora de julgamento, a gente pode ter a finalização depois de 3 anos de espera em relação ao caso da Gabriele, que a gente acompanha desde o início. Pode ser que a qualquer momento aqui do fórum a gente tenha essa atualização da condenação ou não da Aline. A gente vai acompanhando por aqui, viu, Lu? Pois é, são 3 anos de espera, estamos todos ansiosos. Eu fico pensando, se a gente já está numa ansiedade absurda aqui, eu fico pensando na dona Rosângela, nos familiares da Bibi, nas pessoas que estão acompanhando esse processo desde o início, sofrendo todas as consequências da ação dessa Aline. O negócio é realmente assustador, mas a qualquer momento a gente pode voltar com uma feliz notícia. E a feliz notícia é o quê? A condenação